Antes de nos aproximarmos em oração, quero te convidar a um momento de reflexão profunda. Às vezes, no caminho da fé, passamos tanto tempo falando, pedindo, buscando respostas, que esquecemos de simplesmente ouvir. Há momentos em que Deus sussurra ao nosso coração com uma clareza que silencia qualquer dúvida. Outras vezes, Ele fala através de uma inquietação, de uma verdade que começa a queimar dentro de nós, chamando-nos a sair da zona confortável do silêncio. Chega uma hora na vida do cristão em que ficar calado já não é suficiente. A fé que um dia floresceu no secreto precisa ganhar voz, precisa respirar pelo testemunho, precisa se levantar como luz onde só existe sombra. Deus nos chama para um lugar onde não basta crer em silêncio. É necessário declarar, viver, revelar quem Cristo é através de nossas atitudes, palavras e escolhas diárias. E essa coragem não nasce da força humana. Ela nasce da convicção de que Jesus nos salvou, nos alcançou, nos libertou. Quando entendemos isso, nosso coração se recusa a voltar para as sombras. Há um momento em que nossa voz precisa se alinhar com o céu, precisa ecoar o nome daquele que nos resgatou. Talvez seja numa conversa casual, talvez seja diante de alguém que Deus colocou no seu caminho, ou talvez seja apenas aquela decisão silenciosa de não negar quem você é, mesmo que o mundo inteiro tente te pressionar a se calar. E esse momento sempre chega. Se essa mensagem tocou o seu coração até aqui, escreva glória a Deus nos comentários para que mais pessoas sejam alcançadas. Jesus deixou claro que nossa confissão aqui na Terra tem um peso eterno. Quando reconhecemos publicamente quem Ele é, declaramos não apenas nossa fé, mas também nossa esperança, nossa identidade e nosso compromisso com o Reino. Não é sobre religiosidade, é sobre relacionamento. É sobre reconhecer que aquele que morreu e ressuscitou por nós merece cada palavra de honra que sai dos nossos lábios. Por isso, hoje quero declarar com convicção profunda aquilo que vive no meu espírito. Eu creio em Jesus Cristo. Creio que Ele é o caminho que nos conduz ao Pai quando tudo ao nosso redor tenta nos afastar. Creio que Ele é a verdade que ilumina nossos passos quando o mundo tenta nos confundir com tantas vozes contraditórias. Creio que Ele é a vida capaz de restaurar aquilo que ninguém mais pode renovar. Ele é o pão que sustenta, o príncipe da paz que acalma tempestades, não apenas as que vemos, mas principalmente as que carregamos dentro de nós. Ele é a luz que resgata da escuridão, o pastor fiel que nos chama pelo nome, que nos protege quando estamos vulneráveis, que nos segura quando pensamos em desistir. A cada dia, Ele continua curando, restaurando, libertando, transformando. O mesmo Jesus que andou entre multidões é o Jesus que toca o nosso coração hoje. Ele não mudou. Seu poder não mudou. Seu amor não mudou. E é por isso que nossa fé não pode ser silenciosa. Se essa palavra te fortaleceu, se inscreva no canal, digite amém aí nos comentários para testemunhar sua fé diante de muitos. Há um poder indescritível no nome de Jesus. Quando pronunciamos esse nome com fé, algo acontece no mundo espiritual. Medos perdem força, cadeias invisíveis começam a se romper, a escuridão recua e o inimigo se cala. Não porque nós somos fortes, mas porque Ele já venceu. O nome de Jesus carrega autoridade, glória e vitória. Não existe enfermidade, batalha emocional, tormento espiritual ou situação impossível que possa resistir ao peso desse nome. E é por isso que não podemos nos calar. O Evangelho não é apenas uma mensagem bonita, é a força de Deus alcançando quem crê. Ele resgata o perdido, cura o quebrado, restaura o que foi destruído, ilumina o que parecia sem saída. O mundo tenta empurrar suas mentiras com ousadia e barulho. Por isso nós, filhos e filhas do Deus vivo, precisamos anunciar a verdade com a mesma ousadia, mas com amor, compaixão e firmeza. Chegou a hora de a igreja se levantar, não com arrogância, mas com convicção, não com medo, mas com coragem. A luz não foi feita para ser escondida, ela foi criada para brilhar em meio à escuridão, e você carrega essa luz. Deus escolheu você para ser um reflexo da graça, um eco da esperança, um testemunho vivo de que Jesus ainda salva, ainda transforma e ainda chama pessoas de volta para casa. Você não está sozinho. O céu inteiro te sustenta quando você se posiciona pela verdade. Se essa mensagem falou ao seu espírito, escreva Jesus é o Senhor nos comentários e declare isso com fé. Quando você decide permanecer firme em Cristo, algo poderoso acontece. A presença de Deus te acompanha. Ele não te chama para testemunhar sozinho. Quando você abre a boca para falar dele, o Espírito Santo te dá as palavras. Quando você se posiciona pela verdade, o Pai te fortalece. Quando você enfrenta a resistência, o Filho te lembra que ele está contigo todos os dias, até o fim. A coragem que Deus derrama sobre você não é humana. É uma coragem que nasce do Espírito que te capacita a ir além das suas limitações. Ele te dá clareza quando o mundo tenta te confundir. Ele te dá paz quando o medo tenta te paralisar. Ele te dá convicção quando as vozes ao redor dizem que é melhor ficar calado. A fé não é a ausência de medo. É a decisão de confiar mesmo enquanto o medo tenta te sussurrar mentiras.
E Deus escolheu você para este tempo. Não foi por acaso que você nasceu nessa geração. Não é coincidência que sua fé esteja viva justamente agora, num mundo que tenta silenciar a verdade. Você faz parte de um povo escolhido, separado para brilhar, para anunciar, para revelar Jesus àqueles que ainda estão perdidos em meio ao caos. O Espírito Santo te fortalece, ele te guia, ele te renova e ele te dá ousadia para ser um farol em um mundo que precisa desesperadamente enxergar esperança. Este não é o momento de esconder a sua fé, não é o momento de tentar se misturar com o mundo para evitar críticas ou rejeição. Esse é o tempo de se levantar com coragem, de permitir que a luz de Cristo brilhe através da sua vida. Você foi chamado para ser sal e luz, alguém que transforma ambientes, alguém que traz esperança onde existe dor, alguém que aponta para Jesus mesmo em meio ao caos. Você é parte de uma geração escolhida, separada, marcada pela graça. Deus te chamou não para viver escondido, mas para declarar as grandezas de aquele que te tirou das trevas e te trouxe para uma luz maravilhosa. A sua vida é um testemunho vivo. Cada batalha vencida, cada lágrima enxugada, cada livramento, cada porta que Deus abriu, tudo isso revela o amor de Cristo em você. E quando você se posiciona, não é a sua voz que ecoa, é a voz do céu através de você. Quando você anuncia que Jesus é Senhor, quando você permanece firme nos valores do reino, quando você escolhe a verdade em vez do silêncio, você se torna um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Ele te sustenta, te cobre, te guarda e te capacita. O mundo precisa ouvir sua voz, precisa ver sua fé, precisa enxergar Jesus através de você. Se essa mensagem te inspirou, escreva Glória a Jesus nos comentários como sinal de fé viva. Senhor Jesus, agora nos voltamos em oração reconhecendo tudo o que o Senhor fez por nós. Nenhum ser humano poderia carregar o peso que o Senhor carregou. Nenhuma força humana seria suficiente para suportar a dor, a vergonha e o peso do pecado que o Senhor tomou sobre si por amor. Na cruz, o inocente assumiu o lugar do culpado. O puro assumiu o lugar dos impuros. O perfeito assumiu o lugar dos quebrados. E tudo isso por nós. Tu carregaste uma culpa que não era tua. Suportaste feridas que pertenciam a nós. Enfrentaste o julgamento que era nosso por direito. Cada gota de sangue derramada foi um ato de amor indescritível. Quando tentamos compreender a profundidade desse sacrifício, percebemos que nenhuma palavra humana é suficiente para expressar gratidão. Não existem cânticos, orações ou gestos que consigam medir a grandeza do que o Senhor fez. A tua palavra nos lembra que foste ferido por nossas transgressões, esmagado por nossas iniquidades, e que o castigo que nos trouxe paz estava sobre ti. E é por causa das tuas feridas que encontramos cura. Cura do corpo, da alma, da mente, do espírito. Cura que alcança áreas que ninguém vê, dores que ninguém entende, marcas que só o Senhor conhece. Hoje reconhecemos, foi o teu amor que nos libertou, foi o teu sacrifício que nos deu vida, foi a tua graça que nos alcançou quando não merecíamos. Se essa oração tocou seu coração, escreva Obrigado, Jesus nos comentários. Senhor Jesus, quando olhamos para a cruz, lembramos que cada sofrimento que o Senhor enfrentou tinha um propósito eterno, a nossa redenção. O Senhor tomou sobre si dores que pertenciam a nós, que carregávamos por dentro e nem sempre conseguíamos explicar. O peso da culpa, a vergonha do passado, os erros que cometemos, tudo isso foi colocado sobre ti para que pudéssemos caminhar livres. Tu foste ferido para que fôssemos sarados, foste rejeitado para que fôssemos aceitos, foste castigado para que pudéssemos ter paz. E por causa desse sacrifício, hoje temos acesso ao Pai, temos esperança, temos vida, temos perdão e podemos viver com a certeza de que não estamos sozinhos. Obrigado, Jesus, porque o teu sangue não foi derramado em vão. Ele nos cobre, nos protege, nos purifica e nos lembra diariamente que somos amados. O teu sangue fala mais alto do que qualquer acusação, do que qualquer erro, do que qualquer voz que tente nos condenar. Ele é o símbolo da nova aliança, do teu amor inabalável, da tua vitória eterna sobre o pecado e a morte. Senhor, queremos te adorar com todo o coração. Queremos te exaltar porque não existe ninguém como tu. És o Cordeiro perfeito, o Salvador eterno, o Deus que se entregou para dar vida àqueles que estavam perdidos. Hoje declaramos, pertencemos a ti, Jesus. Nossa vida está nas tuas mãos e é exatamente onde queremos estar. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu, se inscreva e deixe seu like hoje. Senhor Jesus, nossa esperança está completamente firmada na tua ressurreição. Porque tu não ficaste no túmulo, nós também não permanecemos na derrota. Porque tu te levantaste em glória, nós podemos nos levantar em fé. A morte não pôde te segurar, o inferno não pôde te vencer, e as trevas não puderam apagar a tua luz. Tu ressuscitaste com poder e essa vitória ecoa sobre nossas vidas até hoje. É por causa da tua ressurreição que temos esperança para o futuro, força para o presente e cura para o passado. Tu ressuscitas aquilo que está quebrado dentro de nós, restauras o que o inimigo tentou destruir, sopras vida onde só havia dor e desespero. Tu és o Deus que transforma vales de ossos secos em exércitos vivos, o Deus que faz nascer luz onde tudo parecia perdido.
E hoje celebramos essa verdade. Nosso Salvador vive. Ele reina, governa, intercede por nós e caminha ao nosso lado em cada batalha. Não existe abismo tão profundo que o teu amor não alcance, nem tempestade tão intensa que o teu poder não possa acalmar. Tu tens autoridade sobre a vida, sobre a morte, sobre o tempo, sobre o impossível. Por isso, Jesus, entregamos tudo a Ti, nossas dores, nossos medos, nossas expectativas e nossos sonhos, pois sabemos que em Tuas mãos nada se perde. O Senhor transforma, renova, reconstrói e fortalece. Se essa parte te trouxe esperança, escreva "Ele vive" nos comentários como testemunho. E agora eu te peço, Senhor, que seles no coração de quem ora esta certeza. Tu és o Deus que transforma lágrimas em esperança, dores em testemunhos, noites escuras em amanheceres cheios de luz. Que cada pessoa que ouviu estas palavras sinta um renovo profundo, como se um vento suave do céu estivesse tocando sua alma agora. Que o Teu Espírito Santo abrace cada vida, que cada coração cansado encontre descanso, que cada mente aflita encontre paz, e que cada pessoa saia desta oração sentindo que não está só, porque o Deus do impossível caminha ao seu lado. Eu declaro sobre sua vida portas abertas, respostas chegando, paz constante, força renovada, fé inabalável e uma unção de vitória que vai surpreender até você mesmo. Que o Senhor te cubra hoje e sempre com graça, proteção, sabedoria e coragem para continuar avançando. E que, acima de tudo, o amor de Deus seja a âncora da sua alma, te mantendo firme, mesmo quando tudo ao redor tenta te derrubar. Entrega tudo nas mãos dele, porque quando Deus entra, nada fica como estava. Amém.